Essa tempestade não é para sua morte. Ouça bem, essa tempestade que você está passando hoje não é para a sua morte. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Se você chegou nesse vídeo, já curte, já se inscreve no meu canal para receber mais palavras, né, mais direções, aquilo que o Senhor tem derramado sobre minha vida e que eu quero compartilhar com você. Gente, tempestades, crises. Quem nunca passou, né? Talvez você se encontre hoje passando por uma grande tempestade. E quando a gente vem para a palavra, né, para o Evangelho de Jesus, a gente vê um personagem aqui que passou por muitas tempestades, muitas perseguições, muitas pressões, que foi o apóstolo Paulo. E foi essa palavra que o Senhor me entregou, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Mas eu quero trazer isso para você antes, tempestade, né? Antes de vir aqui para a palavra, eu estava refletindo, eu estava pensando, tempestade, né? Quando a gente passa por uma tempestade, a gente logo acha que a gente vai morrer, que é o nosso fim. E muitas vezes, no meio da tempestade, a gente perde algumas coisas. No meio da tempestade, muitas vezes, a gente precisa abrir mão de certas coisas. No meio da tempestade, muitas vezes, a gente perde as nossas esperanças. No meio da crise, no meio da tempestade, muitas vezes nós ficamos fracos, frágeis. Muitas vezes a gente fica desorientado no meio da tempestade, onde a nossa fé é esticada, é testada. Mas compreenda que depois de toda tempestade, há um lugar preparado pelo Senhor para te receber. Há um lugar preparado, né, para nos receber e nos fortalecer para que a gente possa chegar realmente ao nosso destino final. E foi o que aconteceu com Paulo. Compreenda que aqui em Atos, né, 27, está falando sobre a viagem, né, de Paulo com outros, né, detentos, outros presos, para Roma. Então, Paulo, ele estava sendo levado para a prisão de Roma, né, junto com outros presos. E Paulo, né, ele acaba se deparando aí com uma tempestade, né, no meio do percurso, né, todas essas pessoas que estavam a bordo ali do navio acabam se deparando, né, com uma grande tempestade, ventos fortes, né, e eles começam a se desesperar, né? Eles acabam ficando ilhados, eles acabam tendo que jogar algumas bagagens, algumas coisas que estavam dentro do navio, fora do navio, né? Se desfazer de algumas coisas que estavam ali dentro do navio, né? E o caos se instala ali, né? Neles, a crise, né? A palavra até fala que eles chegam a perder, né? As esperanças. Então, a gente vê aqui Paulo, né? Ele sempre ali motivando, né? Ele sempre exortando, né, as pessoas. Por quê? Durante a tempestade, um anjo aparece para Paulo, né? Então, assim, eu já quero trazer essa chave aqui para você, que muitas vezes o Senhor, ele fala com a gente no meio da tempestade, né? O Senhor, ele não precisa esperar a sua tempestade, né, a crise, o problema, né, passar para falar com você, ele fala no meio. Então, muitas vezes a gente fala, Senhor, faz com que essa tempestade pare, faz com que isso aqui melhore, faz com que isso passe, mas muitas vezes Deus está usando essa tempestade para nos preparar, para nos amadurecer, para nos transformar, né, nos fortalecer. Eu falo assim que a tempestade, ela vem realmente para revelar a nossa fé, né? E esperança é totalmente diferente da fé, gente. Você pode perder a sua esperança, mas jamais você pode perder a sua fé, que foi o que aconteceu com aqueles homens. Então, compreenda que o Senhor, muitas vezes, ele vai falar, não, eu vou falar com você no meio dessa tempestade, eu vou falar com você no meio dessa depressão, eu vou falar com você no meio desse desânimo, eu vou falar com você no meio, né, desse problema que você está passando, dessa doença, desse diagnóstico, dessa quebra financeira, eu vou falar com você no meio da crise, eu não vou esperar a crise passar, a depressão passar para falar com você, é no meio. Então aqui o anjo aparece no meio da tempestade, né? Quando eles estavam dentro do navio, dentro daquela tempestade, né? Com aqueles ventos fortes, né? E o anjo, ele vem e aparece para Paulo. E eu quero que você pegue a sua palavra em Atos 27, no versículo 22, vai dizer o seguinte: entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida alguma entre nós, mas somente um navio será destruído. Aqui no versículo 22, Paulo está dizendo para eles: tenham bom ânimo, porque o Senhor, ele já liberou uma palavra de que somente o navio irá se perder. E aqui eu quero, né, trazer o que o Senhor me trouxe. Muitas vezes nós precisaremos, né, perder algumas embarcações para que realmente aquilo que está dentro de nós seja preservado. Compreenda que muitas vezes Deus permite que a sua embarcação seja destruída, porque Ele deseja preservar a sua vida, preservar o propósito que é você. Você é o maior propósito de Deus. Então, entenda que aqui Paulo está dizendo a embarcação vai ser destruída, vai ter que ficar para trás, mas a minha vida e a vida de vocês serão preservadas. Nós vamos chegar aonde o Senhor disse que nós chegaríamos, que é a Roma. Então, aqui no versículo 23, Paulo vai dizer: pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a vida, e a de todos que estão navegando contigo. Então, compreenda, aqui Paulo fala o seguinte, né, no versículo 24: não temas. Foi o que o anjo disse, né, para Paulo, e Paulo comunica a eles. E aqui Paulo diz: eis que o anjo me disse: eis que é imperativo
que você compareça diante de César. O que o anjo estava dizendo para Paulo era o seguinte: Paulo, essa é a palavra de Deus que se cumprirá. Imperativo, aqui a palavra imperativo é uma ordem que Deus já decretou, é uma ordem, a palavra que Deus já liberou. Você vai chegar a Roma. Então não importa o que aconteça no caminho, não importa a tempestade, não importa a crise, não importa se o caminho está cheio de pedra, de buraco, de espinho, não importa se você vai perder algumas coisas no meio do caminho, não importa. O que importa, Paulo, é que a sua vida irá ser preservada. Essa é a palavra. E não somente a sua vida, mas das pessoas que estão ao seu redor. Então compreenda que muitas vezes quando Deus, né, ele libera uma palavra sobre você, sobre a sua vida, não importa, né, o caminho a qual você vai passar. O importante, o que você precisa saber é que a palavra irá se cumprir. Você vai chegar do outro lado, você vai chegar em terra firme, vai acontecer, vai se cumprir a palavra que o Senhor liberou. E Deus não somente preserva você, mas todos da sua casa, né, do seu bairro, todos que estão ao seu redor. Porque a bênção, aquilo que o Senhor libera sobre você, não é somente para você, mas para as pessoas que estão ao seu lado. Então aqui, Paulo está dizendo, né, para eles: não tenham medo, sabe? Não tenham medo, porque é imperativo que a palavra se cumpra. É imperativo que a gente chegue a Roma. É imperativo que a gente chegue bem, que tudo fique bem. É imperativo que a gente não vai morrer, a gente vai chegar em terra firme. É o que Paulo está dizendo para eles, né? Paulo fala: o anjo veio e me falou que já foi, né, liberada a palavra de Deus, e Deus não volta na palavra dele. Se Deus te deu uma palavra, se Deus falou que você vai chegar em tal lugar, vai conquistar isso, ele vai te levar para tal lugar, vai acontecer. E quando eu falo, não é só sobre conquistas, não é a questão de né, status, não é nada disso, é no sentido de nos tornarmos, né, melhores pessoas, melhores cristãos, né, melhores filhos, né, melhores em tudo que a gente faz, né, com caráter aprovado, né, com caráter semelhante ao de Jesus. Então, quando eu falo, né, sobre palavras liberadas, né, de Deus, que você vai chegar, muitas vezes não é somente a uma conquista, né, natural, uma conquista física, mas interna mesmo, né, da gente crescer, da gente realmente amadurecer, de realmente a gente chegar à estatura de Cristo, do caráter de Cristo. Então aqui, eu quero que você compreenda que você vai passar por essa tempestade. Muitas vezes os caminhos que Deus nos leva, eles não são tão bonitos, né? Os caminhos que muitas vezes Deus faz a gente passar, muitas vezes eles não são tão bonitos, mas é esse caminho que vai te preparar, é esse caminho que vai te forjar, é esse caminho que realmente vai esticar ali você, né, na sua fé, é esse caminho que vai, né, te conduzir ao seu destino, ao lugar que o Senhor tem preparado para você. E eu falo que o percurso, o caminho, é muito mais importante do que a chegada, né? É quem você se torna no caminho, é quem você se torna no percurso. E não quando você chega, e não quando você conquista, e não quando você começa a viver as promessas de Deus, mas é o percurso, é quem você se torna em Deus, né, neste caminho, é quem você se torna com Ele, em relacionamento com Ele. Vocês compreendem? Porque aqui Paulo, por mais que o anjo veio, né, e entregou a palavra para Paulo, né, ele tinha fé dele, né, até porque ele fala aqui: eu creio em Deus, né, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 25, portanto, senhores, tenham coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Então, por mais que Paulo ali, junto com eles, tivesse perdido a esperança, ele não perdeu a fé, né, em Deus, ele não perdeu a fé em Jesus. Então, aqui ele fala: eu creio, e o Senhor, pela minha fé, me mandou o anjo, né, para me anunciar, para me falar, né, para me trazer a mensagem: ó, você vai chegar a Roma, né, porque a palavra, a ordem de Deus já foi, né, dada, já foi liberada. Então, eu quero te dizer, talvez você esteja passando por uma tempestade, não perca a sua fé. Eu sei que haverá momentos de dúvidas, de confusão, né, de desânimo, né, de frustração, mas eu quero te dizer, tem algumas coisas que nós precisamos deixar para trás, algumas embarcações nós precisamos perder para que aquilo que está em nós e para nossa própria vida, né, venha a ser preservada. Então, aqui eu quero que você pegue aqui no capítulo 28, Atos 28, eu vou pular aqui, vou vir para o capítulo 28, porque eu quero que você guarde isso. Depois de toda tempestade, há um lugar de conforto, há um lugar de consolo, há um lugar de cuidado. Entenda que entre o percurso, né, aqui, o percurso que você faz para chegar ao seu destino, aonde Deus falou, né, nesse processo aqui, há um lugar de refrigério, há um lugar que Deus, muitas vezes, né, prepara pra gente, né, mediante as batalhas que a gente passa, mediante as perseguições, né, as tempestades, como foi aqui no caso de Paulo, né, havia já um lugar preparado por Deus, né, para receber Paulo, para realmente ali cuidar de Paulo e cuidar daquelas outras pessoas que estavam a bordo. E aqui é a ilha de Malta. Eu falo que Deus, ele tem uma ilha de Malta, uma Malta preparada para te receber. Depois que essa tempestade passar, o Senhor vai te levar a este lugar, a ilha de Malta, o lugar onde nós somos cuidados, lugar onde a gente é fortalecido para voltar
né, a cumprir a nossa missão, para voltar, né, a nossa jornada e chegar ao nosso destino. Então aqui no capítulo 28, no versículo 1, vai dizer: estando a salvos em terra, ó, eles não estavam ainda em Roma, mas, né, a palavra ele se cumpriu. Deus levou eles até uma ilha chamada Malta. E aqui no versículo 2, ó, os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, e prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Eu quero te dizer que nos seus dias, né, de frio, nos seus dias nublados, nos seus dias de chuva ali, o Senhor vai enviar pessoas, né, na sua Malta, nesse lugar de consolo, de conforto, de proteção. Quando eu falo conforto, eu tô falando de cuidado, né? Nesse lugar haverá pessoas, homens e mulheres de Deus, para cuidar de você. Homens e mulheres de Deus que não olharão para os seus resultados, não ficarão do seu lado pela sua performance, mas cuidarão de você e ficarão ao seu lado, né? Nos seus dias nublados, nos seus dias de chuva, né? São homens e mulheres que ficam ao nosso lado, que vêm para nos ajudar, para nos consolar, nos confortar, né? Ali nos fortalecer em fé, em oração, não por aquilo que a gente pode oferecer, mas por aquilo que a gente é, né? Por quem nós somos. Então Deus, ele sempre envia homens e mulheres realmente para aquecer o nosso coração novamente, para aquecer novamente aquilo que a gente carrega, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa esperança. São homens e mulheres que muitas vezes olham para a gente e falam: você não tá bem. Já nos reconhece somente no ouvir, né, da nossa voz. Eles já ouvem e falam: não, peraí, vou interceder por você, estou orando por você, vou fazer uma campanha por você. Então Deus, ele sempre prepara homens e mulheres, né, na nossa Malta para nos ajudar, né, para nos confortar. E aqui não foi diferente, né? Paulo e aquelas pessoas foram recebidos, né, com tamanha humanidade, né? Porque aquelas pessoas olharam para a humanidade deles, não por aquilo que eles possuíam, não por status, não por nomes, sobrenomes, não, mas por aquilo que eles eram, né? E aqui no versículo 3 vai dizer: enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e o lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se em sua mão. Aqui, em Malta, né, a segunda lição que eu tiro, que a gente encontra na nossa Malta, né, nesse lugar de refrigério, nós vamos ser levados, né, a servir, que foi o que Paulo fez. Independente, né, da dor de Paulo, do que Paulo havia passado, Paulo foi pegar graveto. Paulo ali não deixou de servir em meio à crise, em meio ao problema, em meio, né, ali o desespero, né, o medo, a dúvida, não. Paulo, quando chegou em Malta, na ilha de Malta, ele foi servir. Paulo, ele simplesmente pegou a dor dele, a frustração dele, colocou no bolso e olhou para o seu próximo. E muitas vezes nós temos dificuldades de fazer isso, de olhar para o outro, de olhar para o nosso irmão que está do nosso lado. A gente tem essa dificuldade, né? Normalmente a gente focaliza na nossa dor, naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos sentindo. E Deus, ele fala pra gente: pega, né, esse momento de crise, de dor, que você está sentindo isso, está passando por isso, e vá servir. Vai servir, continue a servir, né? Continue a servir. Paulo não deixou de servir, Paulo não deixou, né, de olhar para a dor do outro, porque tinham pessoas ali que talvez estavam, né, piores que ele, né, com situações piores que ele, mas Paulo, ele foi pegar graveto, Paulo, ele foi servir. Então, na nossa Malta, nós precisaremos adotar essa postura, né, de servir em meio à dor, em meio a lágrimas, em meio ao caos mesmo, e olhar para o nosso próximo e dizer: peraí, o meu irmão tá passando por isso também, ele também tem problema, ele também, né, tá passando por uma luta, ele também tá com os desafios, ele tá passando por algo até pior que eu. Então é a gente parar e olhar também para o nosso próximo, né, para o nosso irmão que está do nosso lado, e não somente para nossa dor. E aqui no versículo 4 vai dizer o seguinte, ó: assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Aqui no 5, contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. No 6, eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Então compreenda, em Malta você vai ter pessoas que vão, né, ali te confortar, te consolar, te ajudar, homens e mulheres de Deus, né, que vão vir realmente para nos fortalecer, né, depois da nossa tempestade ou até mesmo no meio dela, né, e ali em Malta, nesse lugar, né, de refrigério, de proteção, né, de renovo, neste lugar que o Senhor muitas vezes prepara para a gente, né, renovar as nossas forças, nós precisaremos adotar uma postura de servir, mesmo no meio da crise, servir, mesmo no meio da minha dor, olhar para o meu próximo e não somente para mim. Então aqui,
em Malta, a gente vê também, né, que a gente vai se deparar com pessoas que vão buscar nos levar de um extremo ao outro. O que é isso? Me levar de um extremo ao outro, né? Aqui, quando a víbora, né, ataca a Paulo, né, a mão de Paulo, eles falam, certamente esse homem é um assassino, certamente ele está pagando por aquilo que ele plantou, certamente esse homem não presta, né, certamente esse homem ele vai morrer. Então ali nós vemos profetas do caos, né? Já ali declarando a morte de Paulo, né? Só que o que acontece? Paulo não morre, nada acontece com Paulo, né? No decorrer ali dos dias, né? Do tempo. Aí aqui a palavra vai dizer que Paulo, né? Ele sobrevive, ele fica bem, e aquelas pessoas que falaram, né? Certamente vai morrer, certamente é um assassino, né? Elas nomeiam ele como um deus, porque ele sobreviveu. Então, veja bem, a pessoa te leva de um extremo ao outro. Primeiro você é assassino e depois você é um deus, né? E essas pessoas normalmente são aquelas que te elogiam demais, mas são as mesmas que te criticam demais. E compreenda, são as mesmas pessoas que te observam esperando a sua morte. E quando você não morre, quando você se levanta do caixão, são as mesmas que tentam te colocar no pedestal que não é seu. São as mesmas pessoas que vão lá e te aplaudem. São as mesmas. Por quê? São pessoas que sempre tentam te levar de um extremo ao outro. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. Tenha atenção com essas pessoas. Porque essas pessoas a gente também vai encontrar em Malta. Versículo 7 vai dizer: nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias. Generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo, então, foi-lhe fazer uma visita. E logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Então, compreenda, aqui em Malta, né, aquilo que não te mata é o que o Senhor usa para curar outras pessoas. Porque a víbora aqui, ela picou a mão de Paulo, né? Só que o veneno, ele não entrou. O veneno, ele não fez efeito. O veneno da víbora não foi para a morte. E esse mesmo veneno, Deus é capaz de transformar em cura para outras pessoas. Porque foi na mão que a víbora, né, picou Paulo. E Paulo estendeu as mãos para curar. Então, eu quero te dizer que, né, aquilo que vem para te matar, se você não permitir que entre no seu coração, Deus vai usar para curar outras pessoas. Paulo, ele impôs as mãos, as mesmas mãos em que a víbora picou, as mesmas mãos em que a cobra, né, o atacou. Só que o veneno, ele não entrou. O veneno não permaneceu em Paulo. E é por isso que Deus transformou em cura, né? Paulo, ele estende as mãos que foram, né, a mão que foi picada para promover cura sobre as pessoas daquela ilha, sobre aquelas pessoas que estavam enfermas. Então eu quero te dizer que aquilo que vem para te matar, se você se posicionar e não permitir que entre no seu coração, Deus vai transformar em remédio, em bálsamo, em cura para outras pessoas. Aqui em Malta, né, a gente compreende, né, que algumas tempestades são necessárias, né, para nos levar para lugares a qual o Senhor deseja visitar, para nos levar a lugares a qual o Senhor deseja, né, curar, libertar, restaurar, né, abrir os olhos das pessoas. Então, sempre com um propósito, né, nenhuma tempestade é em vão, toda tempestade é com um propósito. E Paulo, ele chegou a Roma, né? Se a gente for ver aqui no versículo 11, eles chegaram a Roma, e depois que ele chega em Roma, ele já é preso, né? Então, eu quero te dizer que muitas vezes, por mais que você chegue ao seu destino, por mais que você, né, conclua a sua missão, não é que não vai haver gigantes, vai haver gigantes, mas a tempestade, ela te prepara para receber esses gigantes lá. A tempestade preparou Paulo, né? Fortalecendo ele o quê? Na fé, né, em quem ele cria, na palavra, né? Então a fé de Paulo aqui no meio da tempestade foi esticada, porque lá em Roma, né, a prisão já estava ali aguardando ele. Esse gigante que era a prisão estava aguardando ele. Então ele precisaria de um novo nível maior de fé, né? Então eu falo que as tempestades, elas vêm para nos forjar, para nos preparar para aquilo que a gente vai receber quando a gente, né, chegar ao nosso destino e realmente as promessas ali começarem a serem cumpridas, né? A palavra do Senhor ser cumprida na nossa vida, porque vai se cumprir. Toda palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Mas compreenda que essa tempestade não é para a sua morte, mas é para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. E há sempre uma Malta, uma ilha de Malta reservada para te receber, para te acolher, para te fortalecer. Mas tenha atenção, sirva, mas tenha atenção com as pessoas que te levam de um extremo ao outro. E permita que tudo aquilo que veio para te matar neste lugar, tudo aquilo que vem para te desestabilizar nesse lugar, Deus vai utilizar como bálsamo, como remédio para curar outras pessoas, pessoas que se encontram neste lugar. Então, a palavra é essa. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. E fica aqui e receba, né, mais direções, mais palavras, né, que eu creio que o Senhor, né, vai estar liberando aqui sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.